crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz porque eu estou aqui para mais uma aulinha da nossa escola bíblica dominical. E a lição de hoje é a lição 5. Uma história sobre o filho perdido. Senhor Jesus, muito obrigado por me amar e porque, Senhor, mesmo eu não merecendo, Tu vieste a este mundo para morrer no meu lugar e me salvar. Eu te agradeço em nome de Jesus. A parábola do filho perdido. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens da alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. E ao chegar ali confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. O objetivo da aula de hoje é que você, criança, compreenda que Deus nos ama mesmo sem merecermos e nos recebe como filhos. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum lançarei fora aqueles que vierem a mim. João, capítulo 6 e versículo 37. Crianças, vocês sabem o que significa a palavra herança? Como ela é dividida entre os herdeiros? É lícito receber a herança antes do tempo? Quantas perguntas difíceis, professora Jeane. Na Bíblia, há relato que ao filho mais moço cabia 1/3 da herança, e para o mais velho, 2/3 da herança. E na maioria dos casos, os herdeiros, que eram os filhos, só recebiam a herança após a morte do seu pai. A nossa história vai agora começar. Da Bíblia ela vem e com você vai falar. Por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia. Dentre as pessoas que o seguiam, haviam muitos publicanos e pecadores.
que eram pessoas rejeitadas e discriminadas pelo povo. Então Jesus contou uma história muito interessante para aquelas pessoas. Havia um homem que tinha 2 filhos. Certa vez, o filho mais novo resolveu ir embora de casa. Então, ele chegou até seu pai e pediu a sua parte da herança. Nem havia passado muitos dias e o filho mais novo pegou tudo que lhe pertencia e partiu para um país muito distante. Chegando naquele lugar, aquele moço desperdiçou toda a sua herança, gastando com coisas que não agradam a Deus e vivendo uma vida de pecados. Depois de algum tempo, houve um período de fome intensa naquele país. E o jovem começou a padecer necessidade. Mas quem diria que aquele jovem, que antes tinha tudo do bom e do melhor, agora estava passando muitas necessidades. Vendo-se em uma situação difícil e sem dinheiro, o jovem começou a procurar um emprego, até que surgiu uma oportunidade para ele trabalhar em uma fazenda, cuidando de porcos. Para o povo judeu, esses animais eram impuros e não podiam ser utilizados para a alimentação ou para o sacrifício. Encontrar-se naquela situação, a ponto de cuidar de alimentar porcos, já era uma grande humilhação para o filho perdido. Ali, sentado com muita fome, o jovem deseja se alimentar da comida dos porcos, mas ninguém lhe oferecia nada. Foi então que o jovem caiu em si e percebeu o quanto ele tinha tomado decisões erradas. Foi então que o jovem pensou: meu pai tem muitos trabalhadores que têm comida em abundância e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer que eu pequei contra Deus e contra ele. Sei que não mereço ser chamado de filho, mas me aceite pelo menos como um dos seus empregados. Então, o jovem saiu do lugar onde estava e retornou para a casa do pai. Quando o pai o viu, correu e o abraçou com alegria. Em seguida, ele ordenou que se fizesse uma comemoração pelo filho que estava perdido, mas que agora tinha retornado. Deus é como esse pai e sempre está de braços abertos para receber aqueles que estão arrependidos e querem voltar para a casa do pai. E há muitas pessoas parecidas com o filho mais novo da história que Jesus contou, pois resolvem sair da casa de Deus e andar por caminhos errados. O que aprendemos com essa lição é que devemos obedecer a Deus, o nosso Pai amoroso. Também aprendemos que nunca devemos deixar a casa do Senhor, pois o nosso Pai é muito amoroso e tem muito cuidado conosco. Deus sempre está de braços abertos, esperando os que estão distantes. E Deus não nos recebe porque merecemos, mas porque Ele tem um grande amor por nós. A nossa história agora já encerrou. Na Bíblia ela veio e com você já falou. Pergunta número 1.
na história de hoje, qual o filho que foi embora de casa? Pergunta número 2. O que o filho fez com a sua herança? Pergunta número 3. Quando ele gastou tudo, qual foi a sua decisão? Pergunta número 4. Quando ele voltou para casa, qual foi a atitude do pai? Um beijo no coração e até a próxima aula!